Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Mais um material aí para os senhores, que mais uma vez só vocês do grupo VIP têm acesso. E hoje eu vou abordar uma temática interessante, tá? Que é justamente sobre o ciclo menstrual e prescrição do treinamento, que muda na prática clínica. Será que muda, pessoal? Né? Nós temos dois lados aí da moeda. Né? Tem aqueles que defendem a prescrição baseada somente ali no ciclo menstrual, mas aí nós estamos falando de mulheres que não fazem uso de contraceptivo oral, tá? Aquelas que fazem uso, então isso aqui não vai ter aplicabilidade, tá? Então, mais uma vez, essa aula são para aquelas mulheres que não fazem uso de contraceptivo oral e têm um ciclo ali menstrual regular, tá bom? E nós temos mais uma vez uma galera que defende a prescrição baseada no ciclo menstrual, e nós temos um outro grupo que não, fala que isso é besteira e que é uma pseudociência. Eu fico ali no meio, no centro. Por quê? Nós temos que entender o seguinte: existem áreas que realmente representam atualmente uma pseudociência, né? A posturologia, por exemplo, é uma pseudociência. Procura lá no PubMed e verifica lá o que você encontra. Mas quando nós falamos aqui do ciclo menstrual, procurem lá no PubMed, revisões sistemáticas, meta-análise, revisões narrativas. Vocês vão encontrar. Então já é diferente, tudo bem? Então, vamos lá. Vou tentar apresentar aqui para vocês um pouquinho, tá? E quem quiser, mais uma vez, aprofundar, tem o meu e-book, meu e do professor Jonato, que nós aprofundamos sobre essa temática. Mas aqui eu deixo já duas perguntas, né? Será que o ciclo menstrual, quando a gente fala assim, ciclo menstrual e performance, como o ciclo menstrual pode impactar a força muscular, a hipertrofia e a saúde mental? Impacta? Bom, impacta, tá? E aí vocês vão entender o porquê, tá bom? E será que existem janelas específicas onde uma estratégia personalizada pode otimizar esses aspectos? Então vamos lá. Inicialmente, né, eu sempre gosto de apresentar esse paper do professor Cunanan, um paper maravilhoso que fala justamente da síndrome da adaptação geral, que é a fundamentação, o fundamento para o conceito de periodização. Exatamente. Quando ele fala da síndrome da adaptação geral, é aquela de Rancelier. Então você tem o estímulo, a reação, né? Fadiga e recuperação e depois adaptação. Mas aí vem a adaptação para a área do esporte, né? Que é da supercompensação. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer com essa síndrome da adaptação geral, tá? Mas vamos lá. Aqui nós temos, de novo, né, a parte da periodização, que é importante entender, que é algo macro, e a programação, que é algo micro, né? E aqui nós temos objetivos que, primeiro, baseado em evidência, otimização da performance, controle da fadiga, prevenção de lesão, é fásico, é variado, vai do geral para o específico e tem um monitoramento constante, né? Mas aí, professor, impacta ou não impacta? Cara, dependendo sim. E vocês vão entender o porquê. Mas primeiro precisamos partir do básico, né? Então, quando a gente fala aqui do básico, utilizando aqui uma figura do livro Tratado de Fisiologia Médica do professor Arthur Guyton, ele separa aqui aquilo que a gente vê na prática clínica, né? O ciclo menstrual em duas fases. Fase aqui inicial, que é justamente a folicular, né? E aqui, essa fase aqui, fase lútea. Tudo bem? E por que essa separação, né? Já vocês também vão entender melhor. Então, nessa parte aqui, você tem aqui o estradiol, que a gente vai entender aqui as funções de cada um desses hormônios, e a progesterona. Então, você tem ali 0 a 4 dias ali de sangramento, processo de menstruação, que é a fase folicular inicial. Aí você vê que os níveis de estradiol começam a subir, enquanto de progesterona fica aqui, ó, mais baixo, tudo bem? Então, por que está subindo? Tem um porquê, não é verdade? E aí, quando entra, aqui a gente vai ter o período da ovulação, a gente tem uma troca, né? Então a progesterona fica maior, enquanto o estrogênio fica menor, né? Darlan, será que isso tem impacto? Olha, tem, tá? E a gente vai entender melhor. E aqui embaixo, quando a gente fala dos hormônios, hormônio luteinizante e hormônio folículo estimulante, bem aqui, nós temos aqui na fase folicular o hormônio folículo estimulante, que ele tem uma sobreposição em relação ao hormônio luteinizante, aí você tem um pico do hormônio luteinizante, justamente para o processo de
ovulação, tá? Então esse pico está justamente associado à liberação de um ooócito secundário, que é justamente o óvulo ali, tá? Aí depois a gente vai ter ali, ó, fase lútea aqui, tudo bem? Na fase lútea você vai ter a progesterona aqui em cima e a progesterona não, da RAM, desculpa, FSH aqui em cima e o LH mais aqui embaixo, né? Você tem de novo uma modificação. Aí vem um negócio interessante, né? Então assim, primeiro, a formação dos gametas, né, nos ovários é denominada oogênese, tá bom? Oogênese. E em contraste com a espermatogênese, que no sexo masculino começa na puberdade, a oogênese nas mulheres começa antes mesmo delas nascerem, tá? É importante que vocês saibam disso, né? E descobriu-se, né, isso inclusive citado no livro do professor Arthur Guyton, que as células que produzem os óvulos surgem a partir do saco vitelino e migram para os ovários durante o desenvolvimento embrionário, tá bom? E aí vem algumas características importantes, né? A gente vê que inicialmente, se a gente voltar aqui do outro slide, olha lá, vamos lá. Você tem, ó, o folículo estimulante aqui, ó, FSH maior do que o LH. Por quê? Porque quando a gente vê aqui nessa figura, né, dos processos específicos, vamos voltar aqui. Então, FSH aqui, ele é responsável pela maturação então do folículo primordial, não é verdade? Aí você vai ter do folículo primordial, folículo primário, folículo secundário, tudo bem? Folículo maduro, e aí, meu amigo, aqui você já tem o corpo rubro, juntamente ali com o folículo rompido. Então aqui já tem a liberação do ócito secundário. Então quem vai ser responsável por isso? O LH. Então aqui nesse começo, né, inicial, você tem o FSH, que é responsável pela maturação ali do folículo primordial, e aí você vai ter aqui o pico de LH, que vai ser responsável pela liberação do oócito secundário, né? E aí que vem da onde vem os hormônios, né? Tipo assim, estrogênio e progesterona. Eles vêm daqui, dessa região, principalmente ali do folículo, não é verdade? Então, aí a gente vê aqui na figura no slide anterior, aqui ó, estrogênio maior, depois progesterona, tudo bem? Então, vem do folículo. E aí que vem o negócio, né? Por que é chamado de fase folicular e fase lútea? Tá aqui, ó. Porque como o FSH é responsável pela maturação do folículo primordial, ó, folículo primário, folículo secundário, ou seja, tudo isso aqui é a fase o quê? Folicular, tudo bem? Aí você vai ver que o corpo rubro aqui, que era o folículo maduro, ele se torna o corpo lúteo. Estão vendo ali? Então, por isso que isso aqui é chamado o quê? De fase lútea, somente por isso. Da onde vem a secreção e a produção de progesterona? Justamente aqui do corpo lúteo. Aí você tem todo o processo que é sempre assim, né? Vai em cada ciclo, tudo bem? E aí vamos em agora mais algumas informações, né? Então, o FSH e LH, da onde ele é liberado, né? Então, ele é liberado ali pela adenopófise, né? Mas quem comanda isso é o tal do hipotálamo, que vai liberar ali o GNRH. Então, nós temos ali o FSH, olha só, que estimula, ó, folículo em crescimento, desenvolvimento inicial dos folículos ovarianos, tudo bem? Como eu citei anteriormente. E como nessa fase você tem maiores níveis de estrogênio, então você tem ali, promove o desenvolvimento e manutenção de estruturas reprodutivas femininas, características sexuais, aumenta o anabolismo proteico, por isso tem uma associação do estrogênio com o anabolismo, e sim, é um fato, inclusive com o estímulo das células satélites, tá bom? E reduzem ali o nível sanguíneo de colesterol, níveis moderados, e inibem a liberação de GNRH, FSH e LH, tá? E aí você também tem, ó, a FSH aqui, ó, estimulando aqui os ovários, né? Por quê? Ali, ó, continuação do desenvolvimento dos folículos ovarianos e sua secreção de estrogênio e inibina, tudo bem? A inibina que é apresentada aqui anteriormente, vamos lá, né? Olha só que bonitinho, ela tá bem aqui, ó, né? O que que é essa tal de inibina, né? Inibina é um outro hormôniozinho específico, né? E é justamente o folículo ali dominante, né, que acaba secretando a tal da inibina. Por quê? Porque a inibina ela inibe a produção de FSH, tudo bem? É isso. A inibina inibe a produção de FSH pela adenopófise, mas em menor proporção
o hormônio luteinizante. Aí a gente volta para cá, né? E aí você vai ter uma fase onde, principalmente na fase lútea, aqui ó, onde os níveis de progesterona são superiores em relação aos níveis de estrogênio. Então, vai atuar juntamente com o estrogênio no preparo do endométrio para a implantação do óvulo. Lembrando que algumas mulheres elas podem ter uma deficiência na fase lútea, onde os níveis de progesterona não alcançam ali o valor de 16 nano, enfim, 16 nanomoles por litro, tá? Então, esse processo aqui de preparação do endométrio fica prejudicado. Prepara as glândulas mamárias para secretar o leite. E 3 aqui, ó, inibe a liberação de GnRH e LH, tá? Aí nesse processo você também vai ter a relaxina, que inibe as contrações do músculo liso uterino, tá bom? Entre outras características aqui. E a inibina aqui, como eu falei, né, que inibe a liberação de FSH em menor grau do o LH, que é o hormônio luteinizante. E aqui você tem um corpo lúteo, como eu falei, né? Olha lá. Ele é responsável pela secreção da progesterona, sim, em maiores níveis, né, quando comparado com o estrogênio, relaxina e também inibina, tá? E aqui em cima você tem essa tal da quispeptina, né? Então, o que é essa tal da quispeptina? Você pode ver que como é uma seta, ela tem um estímulo aqui sobre o hipotálamo, na secreção de GnRH, que influencia aqui a produção e a secreção de FSH e LH pela adenohipófise. Mas quando a mulher ela passa ali por uma disponibilidade energética muito baixa mesmo, isso altera ali os níveis de quispeptina, tudo bem? E que ao mesmo tempo diminui a liberação de GnRH e consequentemente de FSH e LH. É importante entender esses processos, tá? E vamos lá. Então nós temos, esse aqui é um dos papers mais importantes, talvez o mais importante que nós temos na literatura, inclusive o supervisor aqui é um grande pesquisador, Stuart Phillips, e ele fala, né, sobre as diferenças do sexo e resposta ao treinamento, mas ele fala aqui especificamente dos ciclos menstruais, né? Então, será que impacta? Sim ou não? E aí ele traz aqui algumas verdades duras que, poxa, a galera normalmente não quer ouvir. Por que que é difícil a gente prescrever baseado no ciclo menstrual, né? Porque, como eu disse, princípio da individualidade biológica. Aqui nós temos três mulheres diferentes, ó, A, B e C. Quando a gente fala de eumenorreia, é justamente o fluxo regular menstrual, que acontece ali entre 25, mais do que 25 dias, inferior a 35 dias, tudo bem? Se a gente analisar essa aqui, ó, a letra A, vamos primeiro na letra A, mulher ARA aqui, que representa a letra A. Você pode ver que os níveis de estradiol dela, ou de estrogênio, acontece aonde aqui, ó? Em 10 a 12 dias, enquanto da mulher B acontece em 14 a 16 dias, enquanto da mulher C acontece em 16 a 19 dias. Estão vendo a diferença? Então, por isso que nesse caso é importante que a mulher utilize um aplicativo bem legal chamado Flow, que ela tem um controle bacana, né? De quando vai entrar no período de ovulação, período pré-menstrual, por aí vai. Porque é isso. Então nós podemos ter quatro mulheres. Dessas quatro mulheres, elas apresentarem ali o pico do hormônio estrogênio de forma diferente. Já começa aí, né? E aqui, essa aqui é muito bacana. Por quê? Agora nós temos de novo três mulheres diferentes: A, B e C. Interessantemente, a mulher A, você pode ver que o pico de estrogênio dela é baixo. Vocês estão vendo aqui? Já da mulher B, o pico de estrogênio é maior. E da mulher C, o pico de estrogênio é maior ainda. Será que isso tem impacto? Dá sim, até porque a gente sabe que o estrogênio, como citado naquele slide anterior, ele aumenta o anabolismo. Então, nesse caso, a mulher C, podemos inferir que ela tem uma maior resposta metabólica quando comparado com a A e B? Aparentemente sim, pelos maiores níveis de estrogênio. Aí a gente pega também outros efeitos específicos do estrogênio. Lembrem assim, quanto maior o estrogênio, ele tem uma correlação positiva com os níveis de serotonina. Entende? Então, se o nível de estrogênio, se o estrogênio, nossa, dá para escrever aqui, tá complicado, mesmo com essa mesa aqui. Se o nível, meu Deus do céu, Darrão, vamos de novo, aqui, ó. Se o nível de estrogênio, Deus do céu, ele tá baixo, os níveis de serotonina também vai estar baixo, tá? E serotonina, lembra, é um neurotransmissor do quê? Do humor, cara, do bem-estar. Não é à toa que existem os medicamentos como
sertralina, que eu mesmo também faço uso, né? O que é a sertralina? É um inibidor de recaptação de serotonina. Pronto. Entenderam? Então, será que a mulher C ela terá maior disposição quando comparado com a mulher A por causa dessa característica? Entende? O estrogênio também ele tem uma característica de tem um efeito antioxidante. Ele estabiliza a membrana da célula. Então, nesse caso, quando a gente fala de dor muscular tardia, né, essas coisas, é inferior. Então, será que então a mulher C ela apresenta uma maior resistência quando comparado com a mulher A em relação a essa parada de processo inflamatório? Entende o que eu quero dizer? Então, é difícil, é complicado, né? Então, a gente está falando só do ciclo da variação dos hormônios nesse processo. O estrogênio também impacta muito no metabolismo da carboidrato, gordura, proteína. Então, isso aqui é só variação hormonal, mas a gente também tem que considerar a prática da atividade física como também uma boa alimentação. Então, é complicado pra caramba, tá? Fora também que nesse paper, os modelos, quando a gente fala de ciclo menstrual, eles são baseados em roedores, tá? Exatamente, ou células que, infelizmente não dá para se traduzir os achados para humanos, entende? Então, muitos modelos que foram utilizados com a completa ausência ou presença de um hormônio específico. Por exemplo, foi avaliado somente a resposta da progesterona, mas sem avaliar a resposta do estrogênio. Aí avalia a resposta do estrogênio sem avaliar a resposta da progesterona. Mas no humano não acontece isso, cara. Você tem uma pancada de hormônios ali atuando ao mesmo tempo. Então, um pode ter um efeito que vai potencializar um outro, ou um efeito inibitório, e por aí vai. Então, é complicado, né? Então, por isso que existe essa grande crítica. Mas claro que nós temos mais estudos hoje com humanos. Mas essa é uma verdade dura que deve ser aceita, tá? Então, olha só, mais uma vez, né, reconhecemos que algumas áreas, ele mesmo falando aqui, ó, tem menos evidência do que outras, por exemplo, né? Tem muita coisa que não tem muita evidência, né? Ou que é uma pseudociência mesmo, por exemplo, posturologia. Mas o que a gente tem que avaliar? A qualidade metodológica dos estudos, que nessas áreas, né, que eu estou citando agora, é frequentemente baixa. Exato. Então, assim, muitos dos estudos publicados anteriormente, inclusive o próximo estudo que eu vou apresentar, que é esse aqui, ó, que é muito legal, tá? É efeito da fase folicular versus fase lútea na força muscular em mulheres jovens, né? Então, assim, como é que foi determinado aqui, por exemplo, o ciclo menstrual? O ciclo menstrual foi considerado ali mais de forma qualitativa, né, de forma verbal, do que a participante do estudo apresentava, né? Então é complicado. E outra, para entrar na fase lútea, né, para ser considerado ali fase lútea, a mulher tem que apresentar ali a progesterona com os níveis, né, superiores a 16 nanomoles por litro. Então, nesses estudos específicos, não tem esse controle. No entanto, contudo, porém, todavia, aí que vem o negócio, né? Se a gente analisa esse resultado aqui, ó, fase folicular e fase lútea. Aqui você tem um momento pré e aqui você tem um momento pós. Então, nesse caso, na fase folicular, houve, quando a gente fala assim de força máxima, né? Os ganhos foram superiores na fase folicular quanto na fase lútea. Fora também o tamanho do efeito, que também foi maior. Tá? Além disso, ademais, a soma dos diâmetros, tanto do reto femoral, vasto intermédio e vasto lateral, pré e pós, também foi superior na fase folicular e não na fase lútea. Então tem alguma coisa aí, mas o que na verdade tem que deve ser interpretado com cautela? Então esse paper aqui é muito legal, galera, é muito legal mesmo, né? Fiz a leitura, vou colocar lá no grupo, tá? Mas ele traz uma visão bem diferente de todos os artigos que eu já li até o momento. Essa figura que eu montei, né, só para trazer aqui luz à informação. Então, vamos lá, para vocês entenderem, e vou utilizar também informação desse artigo anterior para vocês compreenderem melhor o processo, né? Então, aqui eu deixo ali a alteração de vários hormônios ali que acontecem no ciclo menstrual. Então, pode ver que na literatura é separado em diferentes fases, né? No livro do Arthur Guyton nós temos só fase folicular e fase lútea.
Mas aqui você tem, ó, fase folicular inicial, que é justamente no processo ali de menstruação ou sangramento, que demanda ali de 0 a 4 dias. Fase folicular proliferativa ou tardia, tudo bem? É a fase lútea inicial, fase lútea média, fase lútea ali tardia, tudo bem? Aí você tem várias alterações aqui. Então, na fase folicular, você tem a alteração aqui do estrogênio. Tá vendo que ele está superior? Tá. Isso é bom? Porra, é legal. E mais uma vez aqui, quando a gente fala aqui da fase da fase menstrual, que é essa aqui, ó, A, e fase pré-menstrual, que é a fase aqui, ó, B, vocês podem também verificar que os níveis de estrogênio e progesterona, eles estão o quê? Baixos, né? E aí que vem uma questão. Qual, Darran? Lembra que eu falei? Estrogênio, ele tem uma correlação positiva com a serotonina. Então, se o estrogênio aqui está baixo, os níveis também de serotonina estarão o quê? Baixos. Então, logo, isso vai ter um impacto sobre o humor? Sim. Então, como é que uma mulher, essa que vai apresentar um impacto sobre o humor, vai ter um bom rendimento aqui na fase menstrual ou na fase aqui pré-menstrual? Não vai, cara. É isso que a gente tem que considerar, tudo bem? E aqui na fase lútea, que é a fase lútea, vocês podem ver que traçado aqui, ó, essa linha é a alopregnanolona, né? Ela é um neuroesteroide, tá bom? Derivado da progesterona, tudo bem? E é produzida ali, sintetizada ali no nosso governador central, no cérebro. Essa alopregnanolona, ela tem efeito sobre os receptores GABA, tá? Então ali você vai ter amígdala, córtex pré-frontal medial, hipotálamo. Então vai ter efeito específico nos receptores GABA, né? Ácido gama aminobutírico. E qual o efeito da RAM? De forma geral, a alopregnanolona, ela vai ter um efeito ansiolítico, calmante, né? Anestésico, não é verdade? Então, esse é o que é reportado na literatura. Inclusive, medicamentos barbitúricos, benzoatizepínicos, álcool, eles também vão ter um efeito similar a isso da alopregnanolona sobre os receptores GABA. Então, vai ter um efeito ansiolítico. Quando eu falo ansiolítico, é diminuir a ansiedade, é ficar calmo, anestésico. No entanto, nós temos um percentual de mulheres que tem um efeito paradoxo ansiogênico. Exatamente. A alopregnanolona aqui, ela vai induzir o efeito ao contrário. Vai ter um efeito ansiogênico, ou seja, vai piorar, né? A ansiedade, por aí vai. E outra coisa que a gente também tem que entender, na fase luta, é comum, nós temos também um negócio importante, né? 40% das mulheres que têm o ciclo menstrual ali irregular, 40% aproximadamente, possuem os sintomas pré-menstruais ou síndrome pré-menstrual, que a gente fala que é cólica, inchaço, dores nas mamas, irritabilidade, variação do humor, dor de cabeça. Então, claro, que não vai conseguir treinar, mas estou falando 40% das mulheres, aproximadamente. E aproximadamente 8% das mulheres vão ter disforia transtorno disfórico pré-menstrual. Algo assim, tá bom? Algo nessa linha aqui, tá? Aproximadamente 8% dessas mulheres, tá? Aí são sintomas graves, principalmente psicológicos, né? E aí é complicado. Mas lembra, 8% das mulheres e 40%. Esses 8% é atuação interdisciplinar, profissional da área de educação física, fisioterapeuta, ginecologista e psiquiatra. Né? Muitas vezes vai entrar um psicólogo, o uso de medicamentos, até para controlar isso, tá bom? E veja, a síndrome pré-menstrual, 40%, tá? E as outras 60% das mulheres? Então, o que eu quero dizer? Por isso que o profissional da área da saúde tem que entender um pouco do ciclo menstrual e pedir feedback da aluna, cliente e paciente. Nós temos mulheres que vão apresentar a síndrome pré-menstrual e outras não. Então, aquelas que não apresentam vão treinar normal, mas aquelas que apresentam, cara, você vai ter que fazer uma adaptação. E fica claro, né? Pô, vai estar com dor de cabeça, vai estar fadigada, que é outro sintoma da síndrome pré-menstrual. Como é que vai render no treinamento? Não rende, irmão. Não rende. Então, não adianta forçar. Entende? Então, é mais uma característica de adaptação do treino. Por isso que eu fico no centro, né? Eu não fico lá, é um ceticismo saudável. Porque eu sei que impacta, mas isso vai ter que ser adaptado de novo para aluna, cliente ou paciente, ou atleta. Então, por isso que o uso do aplicativo, né, Flow, é interessante. E outra, isso aqui que eu estou falando é aplicado para pessoas que não fazem o uso de contraceptivo oral e que tenham a
o ciclo menstrual ali regular. Mas lembrando que vão ter mulheres que apresentam disfunção na fase lútea, vai ter oligomenorreia, vai ter anovulação. Então, assim, tem que compreender melhor o processo, tá bom? Espero ter ajudado. Então, falei bastante coisa aqui em 25 minutos. Para aprofundar, não tem como, pessoal. Sugiro a leitura do livro ali, meu e do professor Jonato, que é esse aqui, que é muito legal, que a gente explica todos os processos, ó, metabolismo, desempenho esportivo, hipertensão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, que também é associado ali na fase lútea, ó, menstruação em movimento, conclusões e aplicações práticas. Então, é isso, tá? Espero ter ajudado aí os senhores na melhor compreensão dessa temática, tá bom? Então é isso. Muito obrigado.